Bom, pessoal, boa tarde. Agradecendo a presença de todo mundo aqui. A gente vai iniciar mais uma sessão aqui no IUP, o Hub de Inovação da Indústria de Óleo, Gás e Energia. Né, o IBP, enfim, fundou o IUP em abril do ano passado e desde o início a Radix, a super nossa parceira, a gente já contou com palestras do Geraldo Rocox, enfim, e a gente sempre está interagindo bastante. E, inclusive, para esse ano, né, contando já uma novidade, não tão novidade, mas a gente vai ter um evento de inovação em paralelo à ROG, que é o principal evento de óleo e gás da América Latina, que o IBP realiza, vai ser aqui no Boulevard Olímpico, de 23 a 26 de setembro. E a gente vai ter, junto com o evento da ROG, um evento de inovação, que é o IUP Innovation Connections. Junto com esse evento, a gente vai ter uma série de atividades para startups, enfim, para quem gosta de tecnologia e inovação. E a gente, em parceria com a Radix também, a gente está fazendo a competição acadêmica. Foi lançado essa semana o edital, então, quem tiver aí estudantes, jovens que queiram participar junto com a gente lançou um edital bem bacana. O Hudson, que está aqui, também está ajudando a gente bastante nessa divulgação e na jornada para a gente poder também trazer os jovens e estudantes para a indústria, que é das forças que o IUP quer fazer movimentar. Hoje, então, a gente tem uma palestra para falar sobre inteligência artificial, acho que é um dos assuntos que a gente mais ouve falar hoje em dia, desde vídeos fakes até mesmo você realmente ter uma aplicação bacana que tenha retorno, que valore o seu trabalho, né? E para isso, então, a gente trouxe hoje o Flávio Loução, da Radix. Flávio, muito obrigada pela parceria, por estar aqui junto com a gente. E aí o palco aqui é todo seu. Pessoal, ao longo da palestra, pode interromper, claro, né, Flávia, para perguntas. A gente vai estar aqui com o microfone, ou então, ao final. A ideia é ser um bate-papo para a gente poder entender um pouquinho mais sobre inteligência artificial. Obrigada, tá, Flávio? Obrigado pelo convite, Melissa. Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Obrigado pela presença. Como a Melissa disse, acho que a ideia é ser um bate-papo mesmo, então fiquem à vontade para interromper, levantar a mão, enfim. Realmente para ser fluido, né? A gente tem um roteirinho, mas nada que, que seja religioso, assim, a gente pode seguir conforme for melhor para todos. Bom, começar com uma breve apresentação, né? Eu sou o Flávio Loução, sou responsável pela área de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Radix. Estou na Radix tem 11 anos, como curiosidade comecei como estagiário lá, então tem bastante tempo, né, aí na empresa. Comecei a área de pesquisa, então de fato comecei sendo ali o responsável técnico do primeiro projeto de P&D, um P&D ANEEL, né, para o setor elétrico, e desde então a gente veio crescendo o nosso time, a gente vai falar um pouquinho em termos de número. Tem um background técnico mais voltado para a parte de otimização e modelagem matemática, um foco em modelagem híbrida, né, parte de modelagem fenomenológica, a gente vai abordar também. MBA em gestão de projetos, hoje eu faço uma pós voltada para o desenvolvimento executivo, mais voltado para a minha função hoje na Radix como head do grupo de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Hoje o nosso time tem aproximadamente 100 pessoas, né? A gente tem aí desde 2017 para cá, a gente já desenvolveu cerca de 60 publicações, mais de 10 aí registros de depósitos de propriedade intelectual gerados através dos nossos projetos de P&D e também, né, como uma curiosidade aí profissional também, né? Eu ministro algumas cadeiras e alguns cursos de extensão, então alguns MBAs em company, e né, um desses cursos de extensão, né, agora, primeiro curso aí que eu vou ministrar aí junto da UniBP, né, para convite da Melissa, estou bem animado, é um curso voltado para transformação digital e novas tendências tecnológicas em energia, então é um tema que tem, né, uma relação bem próxima com um pouco do que a gente vai falar hoje. Bom, está previsto para ser em agosto, né, o curso, né, do dia 6 ao dia 29, com as aulas noturnas. Né, então, bom, está bem animado, vai ter um certificado ao final, a ideia é ser um curso bem iterativo e com um foco mais executivo, né, não é um foco de sair ali com desenvolvedores ao final do curso, mas com foco de sair ali com todo mundo tendo ali uma capacidade crítica, né, de analisar projetos de inteligência artificial, de entender, né, onde essas tecnologias podem ser aplicadas e realmente ter esse senso de comparação e aplicação das tecnologias. Bom, falar um pouco rapidamente da Radix, né, onde eu trabalho, acho que acabei contando um pouco da área de inovação. A Radix é uma empresa de engenharia digital, né, então, apesar de termos uma área de inovação, a inovação está no DNA da empresa.
É uma empresa que foi fundada em 2010, então tem cerca de 14 anos, mas os sócios trazem um background de mais de 30 anos, então realmente é uma experiência acumulada bem forte. A gente tem hoje mais de 1.600 colaboradores, né, na empresa e vem crescendo com bastante força. E hoje, desses 1.600 mais aí, a gente tem 100 dedicados única e exclusivamente à atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação na diretoria de tecnologia, que é o time que eu venho gerindo, né. Hoje a gente tem um portfólio basicamente digital, mas a gente ainda é uma empresa que faz também aquela engenharia mais tradicional, né, então talvez alguns conheçam aqui a gente também por esse viés, mas talvez o nosso maior diferencial seja combinar, né, a engenharia com a parte de automação, a tecnologia operacional, com também a expertise em tecnologia da informação. Bom, após essa apresentação, essa introdução bem breve mesmo, eu queria começar discriminando aí, né, discernindo os dois tipos principais aí de inteligência artificial, sendo a IA discriminativa e a IA generativa, mais pela questão de momento, né, talvez de modismo, né, que hoje todo mundo tem falado muito de IA generativa, mas talvez sem ter um entendimento real, ou talvez arranhando ali os conceitos com que a gente, enfim, vê hoje, né? Hoje é muito fácil ter acesso ao conhecimento, a bons conhecimentos e ruins também, né? Não tão bons também. Basicamente, assim, em termos bem diretos, né? A IA discriminativa é usada para classificar ou predizer. Então, quando você trabalha aí com dados estatísticos, dados históricos, e aí na indústria que a gente aqui, né, interfaceia, que acho que 90% ali, né, realmente você tem um histórico de dados muito robusto, você tem uma aplicação, né, mais talvez bem difundida na indústria para essa parte de predição, de prescrição, de falhas principalmente, é algo que hoje já é muito conhecido, já está no dia a dia, talvez aqui de muitos que estejam aqui. E você consegue, além de usar para classificar e predizer, você consegue aprender o relacionamento entre essas variáveis. Então é basicamente uma análise estatística mesmo aplicada ali. A gente vai ver que você consegue tunar isso de alguma forma ou melhorar isso, mas é basicamente utilizando os dados que você tem para predição e classificação. Por outro lado, na IA generativa você consegue gerar novos dados, e aí talvez esse seja o boom aí do que está movimentando, né, e trazendo tanto burburinho, né? Então, assim, na verdade você entende aquela distribuição, a probabilidade você calcula ali e você traz esse determinado retorno para gerar um novo conjunto, um novo dado. Aí o pessoal conhece talvez o ChatGPT como a interface que talvez representa esse boom da IA generativa, gerar uma resposta, né? Então, baseado naquele conjunto ali de inputs que você dá, de palavras, ele busca dentro de uma base e ele calcula ali as probabilidades ali associadas àquele input, àquela entrada de palavras para te dar a melhor resposta, né? Então, gerando um novo dado. Bom, começando, acho que a ideia aqui é a gente falar de aplicações também, né? Então, é interessante a gente falar também da IA discriminativa, né? Acho que talvez seja o mais comum para todo mundo aqui, mas o comum também é legal, né? A gente falar, tem sempre alguma coisa nova a aprender. Então a gente vai falar um pouquinho da IA discriminativa. Aqui talvez os principais problemas sejam aí a questão dos dados, né? Acho que não sei aqui o background aqui técnico de todos ou a área de atuação, mas imagino que muitos de vocês já tenham passado por problemas como esse, né? Vou aplicar um modelo ou vou contratar um modelo, né? Eu na posição de cliente, e aí o fornecedor me fala que meus dados não têm a qualidade ou não têm o sensoriamento adequado, ou que eu não tenho notas de manutenção organizadas, né? Eu trabalhei um tempo na parte de manutenção de plataforma e eu sei que isso aqui é um baita desafio, né? Muitas vezes ali você tem uma foto da nota, a nota assinada à mão, com várias observações, a letra você não entende às vezes. Então isso também é um problema, né, para a IA discriminativa. Toda a parte da análise mesmo, você definir e selecionar os melhores períodos, aí realmente dado a baixa quantidade de dados, dado às vezes até a inexperiência de quem está trabalhando naquele conjunto, naquela massa de dados, você consegue, de repente, você não consegue ter os resultados adequados. Então, saber analisar é um problema, é mais difícil aqui, né, exige uma expertise maior. E esses são problemas comuns aí à manutenção preditiva e ao digital twin, que tem uma leve diferença, às vezes o pessoal confunde um pouco esses conceitos, mas a gente vai aqui tentar trazer aqui pelo menos alguns insights para vocês saírem daqui, quem não sabe aí, sabendo, né, discernir legal isso. Então,
Voltando, erro de sensoriamento, notas manutenções, a sazonalidade presente na operação. Então, tem muita operação que, por exemplo, em termoelétrica, né, que você tem, de acordo com os períodos chuvosos, o conjunto e a distribuição dos dados ela muda significativamente. Então, isso também é um problema. Você tem que saber analisar e segregar esses dados para você ter uma tendência mais próxima do comportamento real baseado nessa sazonalidade. Carga de operação não mapeada, falta de repetibilidade da falha. Então, aqui uma curiosidade, eu passei por um problema quando eu ainda estava na área técnica, que a gente tinha que modelar matematicamente uma falha de um ativo que nunca tinha falhado. Então, não tem como modelar, porque você não tem o que modelar, né? Assim, o ativo nunca falhou, você, né, não tem. E essa, por exemplo, é uma das dificuldades quando você fala, aí voltado para o setor elétrico, por exemplo, para a segurança de barragem, que é um tema aí, né, pós essas chuvas no Rio Grande do Sul, é um tema que está bastante quente novamente, né, tratando energia como um todo, que aí a principal dificuldade é como você modela algo que você não tem histórico de acontecimento e que bom, né, não é para ter mesmo esses históricos. A gente vai ver que tem outros modos de fazer isso também. Então, aqui só explicando aqui bem em bullets, né, o que é a manutenção preditiva tradicional e o que é o Digital Twin. Bem rapidamente, manutenção preditiva tradicional, metodologia que você usa para antecipar falha. Então, você vai modelar matematicamente essa falha, você vai prever um comportamento com base em histórico de dados. Você prevê como aquele equipamento se comportou, como aquele ativo se comportou imediatamente ante uma mesma falha, e no momento onde você vê aquele comportamento se repetindo, você entende que aquilo ali há uma chance de falhar novamente, você aciona através de um alerta, por exemplo. Como que você faz isso? Monitoramento contínuo, né? E permite a realização dessas manutenções com mais segurança, ou seja, você mantém o ativo ali disponível, né? Que a gente está falando de disponibilidade. Evita parar o ativo por questões de falha, né? E o Digital Twin, por outro lado, você tem uma representação em tempo real daquele ativo. E aí aqui você não está buscando somente classificar, entender falha, mas você está buscando simular potenciais manobras operacionais. Você pode simular e entender como o seu sistema físico vai reagir através de uma intervenção virtual. Você consegue também entender o quão próximo de uma máquina, de um ativo saudável, aquele teu ativo físico está. Permite essa comparação, reflete com precisão o comportamento e a saúde do sistema físico através do virtual. Ele é utilizado, como eu disse, basicamente para simular cenários diferentes e também para você poder entender como que está a saúde do teu ativo aqui, pensando muito em prescrição, pensando muito em modernização, pensando muito em troca do ativo em si, não só na manutenção. Aqui eu vou passar rapidinho, que é uma parte mais técnica, assim, eu deixei só para a gente ver assim, uma diferença, vamos dizer assim, mais aplicada, né, no desenvolvimento, que é a classificação de falhas, né, ou seja, associado à manutenção preditiva. Você, na verdade, pega as variáveis selecionadas, pega os períodos de manutenção, e aqui, não sei se está para todo mundo ver, mas a parte verdinha é a parte sem manutenção. Foca nisso, porque no outro slide a gente vai usar esse de novo. Mas aqui você pega os períodos onde você teve uma falha, onde você teve uma manutenção. Então, você seleciona o período aqui D, né, o período roxinho, para treinamento. E aí, por que você seleciona esse período? Porque esse período é o período que descreve o comportamento imediatamente antes daquela falha. Então, você pega todos os momentos onde você teve aquele comportamento antes e traz aqui para treinar e fazer o seu classificador. Quando ele entende que aquele set, aquele conjunto de variáveis, ele está passando pelo mesmo comportamento, ele está excedendo alguns limiares, né? Obviamente a gente trabalha ali com limiares de segurança, você imediatamente envia um alerta, um alarme ali de um desvio, né? De uma falha iminente, para que você consiga evitar a falha, a manutenção corretiva e trabalhar ali de uma maneira preventiva mesmo, preditiva. Então aqui a gente trabalha com os dados entre períodos de falha, né, para modelar. Quando você vai para o monitoramento por índice de saúde, que é uma outra maneira de você referir ao Digital Twin, tá, pessoal? Então, quando vocês observarem assim, esses termos, né, Health Index associado a algum ativo, ali provavelmente por trás aquele Health Index ele é oriundo de um Digital Twin que está rodando ali no background, que está te trazendo esse conceito. Aqui é o oposto. Aqui, na verdade, você pega o set de variáveis e você pega exatamente o período onde o ativo está saudável, porque você quer modelar o ativo no estado, a gente brinca, a máquina 0 km, né, que é modelar ela em estado de novo.
E aí, nesses períodos, geralmente períodos onde você tem a partida, ou entre grandes manutenções, ou seja, onde você teve grandes trocas, por exemplo, em turbina, onde você teve troca de pá, teve manutenções mais robustas, é onde você consegue ter o comportamento mais próximo do ativo como novo, né? Ou seja, do 100% de saúde. E aí você usa esses dados para ir diferente do anterior, você calcular o quão saudável ele está, comparando com o comportamento real. Então você pega aquela máquina, o estado de novo dela, pega como ela está operando agora e também os dados preditos para aquelas variáveis. Aqui é legal que você consegue dividir por subsistema também. Então, quando você pega um motor, por exemplo, você pega sistema de admissão de ar, admissão de combustível, refrigeração, de combustão, e você consegue quebrar e você ter, para cada subsistema de um mesmo componente, de um mesmo ativo, você ter um índice de saúde separado. Então, além de você avaliar a saúde do ativo como um todo, do equipamento como um todo, você consegue analisar a saúde de grandes partes. Isso também é legal porque te permite, por exemplo, numa indústria como a indústria de produção, por exemplo, exploração, evitar a parada de grandes ativos. Então você consegue trocar, shifta, por exemplo, um conjunto de bombas e pede uma grande manutenção, uma troca de uma parte, uma parte rotativa, por exemplo, da máquina, um mancal, de maneira mais direcionada, né, através do Health Index. Mas aqui ele não te classifica, ele não te diz qual é a falha, como na manutenção preditiva. Bom, aqui eu trouxe alguns cases, assim, bem rápido, assim, que usam desses conhecimentos, né? Tudo que eu mostrar aqui eu vou tentar trazer aplicação prática, acho que é legal. Por isso eu estou falando um pouquinho rápido, tá, pessoal, para tentar a gente aplicar também, acho que é uma discussão mais interessante. Aqui no caso a gente usou, né, os dois conhecimentos que eu disse anteriormente para fazer uma modelagem para usinas termoelétricas, né, e aí nessas usinas termoelétricas, como vocês podem ver aqui, a gente modelou por subsistema do motor. Então tinha sistema de admissão de ar, refrigeração, admissão de combustível e a modelagem do motor como um todo, e usava essa abordagem de Digital Twin para, além de você ter a saúde do ativo, você também despachar, ou seja, colocar as máquinas como prioritárias para gerar energia quando o ONS mandava o pedido. E o outro ponto também que a gente fez, então a gente fez esse modelo aqui de otimização, foi de realmente criar a modelagem das falhas. Então, além de ter o Digital Twin, a gente aplicou os dois conceitos. A gente tinha o Digital Twin, que a gente desenhou nessa tela, né? Foi desenhado direto no Ellipse Power, no SCADA deles. A gente tinha uma tela secundária que otimizava o despacho com base naquela tela anterior, e a gente tinha um sistema de emissão de alarmes que era justamente um classificador de falhas. Então aqui a gente fez tanto o Digital Twin, tanto o Health Index, quanto modelou grandes falhas para esse cliente também. Então a aplicação prática que basicamente para qualquer conjunto de ativos você consegue implementar. Aí aqui um ponto legal, desde que você tenha dados. E aí uma outra dúvida também que é bastante comum é o que é ter dados, né? O quanto tempo, qual a granularidade. Não tem uma regra, tá, pessoal? Assim, mas assim, ao passo que não tem uma regra, acaba que pela experiência e pelo tempo a gente vai entendendo que 3 anos ali de operação para esse tipo de modelagem já começa a ser um período bem interessante para dados. Mas hoje em dia você já tem técnicas também de elaboração, de montagem de Digital Twin, de predição também com os conceitos de Small Data. Então, você utilizando uma granularidade menor também. Então, a tendência tecnológica é realmente você ir avançando com isso, mas 3 anos, você tem um ativo com 3 anos. Por favor, Solano. Nesse sentido também, só para complementar o Flávio, também existem novas tecnologias envolvendo também IA generativa de geração de dados sintéticos, usando GANs, por exemplo, que podem auxiliar com essas dificuldades, né, de ter dados de falha. Então, é uma aplicação bem bacana. Obrigado, Solano. Bom, avançando aqui um pouquinho, outro componente interessante ainda dentro de IA discriminativa é a inteligência artificial híbrida, né, que eu comentei que foi parte aí do meu objeto de estudo acadêmico também, que é justamente você fazer essa combinação de ideias, né? Então a gente está falando aqui de ter os dados, de usar toda essa parte de modelagem estatística, mas por outro lado, na indústria que a gente aqui trabalha, né, tem muito a parte fenomenológica, né? Então a parte termodinâmica, eventualmente, a parte de processos mesmo, que é uma modelagem físico-química, né, que já bastante tradicional e conhecida. E aí a gente chama de inteligência artificial híbrida ou de modelagem híbrida quando a gente combina esses dois fatores. Então, quando a gente considera tanto o uso dos dados históricos, dos dados de processo,
quanto a também o fenômeno, a fenomenologia em si. Todas as equações físico-químicas, todo o processo de transformação que ocorre naquela indústria. Então, a característica é sempre a complementariedade, então o sistema ele é muito mais completo. Aqui eu faço uma brincadeira que é quando a gente tinha na prova de física, né, que eu errei só o sinal, né, o modelo matemático ele erra, né, então assim, quando você trabalha com dado estatístico, 99% tem 1% de chance dele te apresentar uma resposta indevida, o que é super normal, você tem maneiras de você mitigar e diminuir, você manda rodar em paralelo, enfim, tem N maneiras de você diminuir esse risco, mas de fato é um risco. E aí, quando você traz uma equação físico-química, você evita lá o tempo negativo, né, que eu brinco lá na prova de física. Então, você começa a ter um pouco mais de robustez nesse resultado. A flexibilidade, então, você começa, por exemplo, a trabalhar de maneira mais flexível. Inclusive, como o Lucas Solano complementou, podendo trabalhar com um conjunto menor no teu dataset. Então, se você tem equações que descrevem bem o problema ali, o processo, você começa a ser menos dependente também dos dados, você começa a ter mais robustez até para gerar dados sintéticos também. E adaptabilidade, né? Você consegue adaptar isso menor e até checar, usar, né, a fenomenologia para checar se você tem um conjunto de dados robusto o suficiente para fazer o acompanhamento, né, a implementação do modelo pós-desenvolvimento em tempo real. Então, como eu expliquei, né, a utilização de leis físico-químicas para complementação de toda essa análise estatística. A aplicação mais comum geralmente é a indústria de processos, mas aqui você pode usar, enfim, N indústrias. É um exemplo até de modelagem físico-química que às vezes é simples, mas o pessoal às vezes não entende, é um reservatório. Né, um reservatório você tem ali termo de acúmulo, né, direitinho, então o que entra menos o que sai igual a um termo de acúmulo. Isso é uma modelagem, um processo de enchimento de um tanque, de um reservatório para uma hidrelétrica. É uma modelagem física de um acontecimento que você pode usar, por exemplo, para fazer o planejamento de despacho de uma usina hidrelétrica. Aqui, mais uma vez, eu trouxe um case também, né, rapidinho. A gente, para uma operadora integrada de energia, a gente fez para eles uma ferramenta de apoio à tomada de decisão. Eles têm uma usina termoelétrica que eles operam com a GNL, né? E esse GNL deles fica no FSRU, na costa, e essa carga vem dos Emirados Árabes. Então tem um tempo até a carga, e por ser uma termoelétrica, tem ali, não é um despacho recorrente, né? Então ela fica ali, vamos dizer assim, quase que de sobreaviso. E aí você tem uma questão do envelhecimento desse gás, né? Então esse GNL chega no FSRU, ele fica ali um tempo ali parado até essa termoelétrica ser acionada, e naturalmente, né, há o desprendimento dos componentes mais leves, aumenta a pressão no tanque, você tem que o quê? Queima no flare, gera energia, então você vai envelhecendo esse gás, você vai perdendo o gás, porque você vai queimando ele para regular a pressão, para gerar energia para o FSRU, mas você vai também mudando a composição, você perde também poder calorífico nesse processo. Então, tem toda uma questão termodinâmica relacionada a esse processo e em relação ao tempo ótimo de pedido da carga. Então, o que a gente fez aqui foi desenvolver um modelo matemático que a gente conseguia integrar tanto a previsibilidade da geração, né, do despacho deles, com o envelhecimento, a tendência natural do envelhecimento da carga que está dentro do FSRU, com o tempo de chegada da carga nova, com as condições meta-oceanográficas. Porque também o balanço do navio também interfere na pressão dos tanques e também interfere no envelhecimento. Então, aqui, basicamente, esse projeto aqui tinha uma carga termodinâmica muito alta. Era um projeto de dados, mas aqui toda a equipe era com engenheiros químicos especializados, alguns com mestrado em termodinâmica, para dar conta desse modelo estatístico. Fenomenológico, no caso aqui também, né? Bom, eu tentando correr um cadinho para chegar na parte mais interessante, né? Mas não sei se até aqui alguém quer fazer um comentário, tem alguma dúvida ou preferem deixar para o final. Mas agora acho que é o principal assunto, né? Acho que para chegar aqui a gente tinha que falar um pouquinho dos assuntos anteriores, mas agora acho que é o assunto que todo mundo esperava ouvir, que é a parte de IA generativa. No modelo descritivo você usa uma base estatística, né? Você mapeia no modelo descritivo você usa uma base de dados que você vai mapeando os modos de falha e aí você fica acompanhando isso aí, né? É esse que é o critério. Na verdade, você usa as bases de dados existentes, né? Assim,
você pode aplicar isso para, por exemplo, a parte de análise de falhas, para modelar, como eu disse, na parte de manutenção preditiva, que é uma das aplicações desse tipo de modelagem, mas você pode usar também, por exemplo, para monitorar a saúde do ativo, enfim, para N outras coisas. Mas basicamente ele é pautado na utilização de dados, né, dados de sensoriamento. Aí, quando você acoplou um sistema de simulação, como no caso lá de você vê, é o boil-off do GNL, né? Isso, que ele vai diminuição do perdendo os leves. Aí você acoplou também a essa base de dados estatísticos, acoplou o modelo físico-químico do comportamento, né, do modelo físico, da perda aí dos leves aí do GNL, foi isso? Né? Isso. A gente pegou toda a parte estatística, né, os dados de pressão do tanque e tudo, modelou esse comportamento nos períodos de geração da usina, fora do período de geração, linkou isso também com os dados meta-oceanográficos, né, enfim, como eu disse, né, o comportamento ali do balanço do navio também tinha interferência, e juntou isso com equações físico-químicas, equações de estado que descrevessem esse comportamento natural termodinâmico do GNL. Tá, ok. Obrigado. Mas foi exatamente isso. E aí é esse termo que a gente chama de modelagem híbrida. A gente aqui na Radix, a gente basicamente, sempre que possível, a gente utiliza a modelagem híbrida, né? Na verdade, esse até é um diferencial das equipes, né? A gente, principalmente na área de P&D, é uma equipe muito multidisciplinar, mas na Radix como um todo, isso é uma característica nossa. A modelagem híbrida ela só traz vantagem. Então, assim, na verdade é como se, pensando num problema de otimização, é como se você melhorasse a robustez do teu resultado implementando uma nova restrição. Então, na verdade, você só elimina possíveis resultados ruins. Coloca mais uma restrição, é um parâmetro de segurança. Para a parte de controle, seria um filtro ali que você coloca para reduzir os ruídos. Bom, agora falando um pouquinho de IA generativa, né? Acho que o boom ele é explicado com uma imagem aqui, né? Que é o tempo ali para alcançar 100 milhões de... Eita, desculpa. Para alcançar 100 milhões de usuários ativos, né? Então, em número de meses. Então, o ChatGPT levou 2 meses. Se você olhar aqui o Uber, por exemplo, foram cerca de 70 meses. Telegram, Spotify, Instagram, TikTok. Então isso cada vez mais vem reduzindo, mas é espantoso o quanto que o ChatGPT difundiu e talvez tenha virado... Acho que dificilmente uma pessoa não conhece o ChatGPT. Ela pode não saber a base técnica de como isso funciona, mas o ChatGPT, o nome ela conhece. Ela sabe que tem um negocinho ali que ela manda... Para você ter ideia, assim, a minha avó ela não é uma pessoa das mais tecnológicas, mas ela conhece o ChatGPT, ela pede receita lá de culinária, então assim, tá nesse nível, assim, tá bem difundida a tecnologia. Sei lá, outro exemplo, minha prima tem os filhos trigêmeos de 7 anos, eles usam o ChatGPT no celular, sabe? Então assim, é isso, gente, assim, a coisa evoluiu de uma maneira bem absurda, né? E o panorama de aplicação também, quando você olha para as possíveis aplicações, ele é bem amplo, né? Então, hoje você tem IA para tudo. Você tem IA para te ajudar a codar. Então, você não precisa ser um especialista hoje em desenvolvimento para fazer um código simples. Você tem IAs hoje que te ajudam. Escrever textos comerciais, de marketing, enfim, qualquer texto, né? Você tem o próprio ChatGPT. Geração de imagem, então você tem uma série de opções. A parte de voz, hoje em dia, tem inteligência artificial que gera música, que gera vídeo, que edita vídeo. Então, tudo isso explica também esse boom, que é mais ilustrativo, os exemplos que eu trouxe. A gente vai explicar agora de uma maneira mais técnica, né, o porquê desse boom, mas, basicamente, o boom ele é muito também pela acessibilidade, é fácil de acessar. A gente não precisa conhecer como aquilo está funcionando, porque é fácil usar. A usabilidade é democrática. O ChatGPT você hoje usa em voz, você usa no celular, usa no computador. Não precisa, por exemplo, os filhos da minha prima que eu citei, eles interagiam em áudio com o ChatGPT. Não precisa de ficar lendo, olhando, uma criança já consegue também. Então está bem democrático. O boom explicado aqui, esse material, é um material do núcleo de pesquisa que a gente tem na área de P&D. A gente tem um núcleo de pesquisa dedicado para estudar novas tendências de IA. Hoje, basicamente, dedicada à IA generativa, que é a principal das tendências. O Hudson, que a Melissa citou, ele coordena essa estrutura de núcleo de pesquisa lá na Radix. E o Lucas Solano, que complementou, ele é o nosso líder, né, para a parte de IA generativa. Então, no núcleo de IA, o Solano que vem liderando. Então, só para ficarem aí os contatos, né, caso alguém depois queira
perguntar ou conversar algo nesse sentido. Mas o boom explicado é porque ele consegue processar dados não estruturados, então texto, né? Você não precisa de ter ali, vamos dizer, um set muito bem definido de tudo que eu mostrei até agora, de tudo que eu falei. Um outro problema que você tem no sensoriamento é a qualidade dos dados, tem que ter um padrão, exige um pré-tratamento, exige uma série de coisas que aqui você não é que seja uma bagunça generalizada, né? Você tem que ter algum nível de tratamento, mas ele é muito mais democrático, muito mais fácil de uso. Também permite o processamento de dados multimodais. Então, aqui você consegue trabalhar não só com texto, você consegue colocar imagens, tabelas, áudios. E aí aqui vai ficar interessante, a gente vai falar depois, mas imagens eu posso colocar uma planta, por exemplo, de engenharia, um PNID. Então, né, começando a trazer para o nosso contexto aqui aplicações que a gente pode explorar, né? E é uma linguagem, uma interface de linguagem bem mais democrática, bem mais natural, como eu disse. Então, isso explica esse boom da IA generativa. Bom, o que ela faz, a gente já passou, né, basicamente rapidinho, ela vai analisar uma quantidade de arquivos de inputs que você colocou, áudio, texto, imagem, e vai te dar o output solicitado. Hoje, por exemplo, nas versões pagas do ChatGPT, não sei se a versão gratuita faz, mas você tira o print de uma questão, ou de algo que você queira perguntar, você não precisa nem mais escrever. Se você tirar o print da pergunta, coloca lá, ele te dá a resposta. Então, basicamente, ele vai fazer o que for solicitado, desde que o input seja um dado, mesmo que multimodal, mas um dado minimamente que ele consiga ler e processar. Bom, áreas que podem se beneficiar disso, assim, acho que a gente coloca aqui, né, é uma apresentação geral, mas todas as áreas, né? Aqui, para não falar só de energia, você pega, por exemplo, na saúde. Imagina na triagem de um hospital. Cara, você consegue chegar no médico já com algumas possibilidades. Então, agilizaria muito o atendimento, por exemplo, pensa na saúde pública, né? Que a gente tem a questão de demora, de hospitais mais lotados. Então, coisas do gênero que poderiam beneficiar. Isso, aplicações simples. Isso que eu estou falando, coisas que você tem ali estruturado na forma de handbooks, né? De medicina, de textos. São aplicações que hoje já são fáceis de fazer. Em casa você consegue usando o próprio ChatGPT. Você consegue ali retreinar ele para fins específicos e dar essa cara. O que a gente vai falar aqui um pouco é como a gente consegue trazer ela de uma maneira um pouquinho mais além, quebrando um pouquinho essa aplicação simples. Então, como eu disse, né, o que eu falei, o exemplo que eu apliquei aqui, que eu trouxe para a parte de saúde, né, que é você ter ali um handbook onde você consiga linkar, por exemplo, sintomas, queixas do paciente, um handbook médico, com possíveis causas, e o médico já vai ter um pré-diagnóstico para ele analisar e aí imputar a experiência dele e fechar o diagnóstico. Isso vale também, né, em projetos, um conjunto de dados. Você aplicar um modelo unimodal e você ter respostas sobre aqueles documentos. Então aqui, por exemplo, imagina um setor como o nosso, regulado, com um conjunto de normas relevantes, onde eu precise de seguir aquelas normas. Eu posso, por exemplo, colocar esse conjunto de normas separados da maneira como eu bem entenda, e eu consigo interagir com essas normas de uma maneira humana. Um exemplo interno, depois eu vou mostrar, a gente aplicou na área de compliance da Radix. A gente fez, né, para facilitar o acesso à informação, a gente tem tudo procedimentado, a gente fez um chat onde a pessoa consegue tirar dúvidas de maneira anônima com o chat interagindo com esses documentos. Ele pergunta lá qualquer coisa que esteja dentro da política de compliance e a ferramenta retorna para ele e orienta e diz onde aquilo está escrito, caso ele queira conferir e saber um pouco mais do assunto. Então, te acelera o acesso à informação. Aqui você pensa num cenário de operação, você não teria que acessar e abrir 30 normas, 10 normas. Você faz uma pergunta, ele te responde, é muito mais rápido. E se você quiser, você não precisa nem de fazer a pergunta, você linka isso com algum alarme, manda ele automaticamente, após a geração do alarme, como a gente estava falando, já conferir se aquilo está aderente, se aquilo é um problema de fato, se está dentro da norma, se está ferindo alguma norma, e retornar um relatório mais completo. Bom, agora trazendo para aplicações que talvez ainda não estejam tão bem difundidas, né? Então, a gente começar a trazer, além desse conjunto de documentos, começar a trazer vídeo de operação, imagem de câmera, trazer documentos de engenharia, trazer outros gráficos, esquemas, unifilares, trazer, de repente, testes de laboratório, né? Ensaios de laboratório de alguns equipamentos, trazer também os dados de sensores e aí sim processar num modelo, por exemplo, multimodal, que é a evolução desses modelos. A gente não trouxe aqui, no curso vai ter, aproveitando o Berchan, né, Melissa? Mas no curso vai ter também,
que é um pouco dessa evolução. Essa evolução ela está sendo bem rápida e você hoje já tem a possibilidade de trabalhar com múltiplos agentes, sistemas multiagentes, então você consegue processar várias informações em paralelo, definir, né, agentes com objetivos específicos. E aqui, por exemplo, uma dessas aplicações seria processar no modelo multimodal todas essas informações e trazer insights, né, aplicações, como, por exemplo, analisar a ocorrência, identificar a causa raiz, gerar um relatório automatizado, gerar perfis de relatório, então gerar um relatório para a operação, gerar um relatório gerencial, considerando todos os principais pontos de todas as operações de um conjunto, por exemplo, de plataformas ou plantas industriais, sumarizar eventos, criar alarmes, dentre vários outros. Então, isso aqui realmente tem um poder de fogo, um poder de utilização absurdo na nossa indústria, na indústria de energia. Falando um pouquinho aqui de como a gente tem trabalhado isso, hoje a gente tem um núcleo onde a gente tem 30 pessoas, né, ativas, aí, lideradas pelo Solano, distribuídas, não só na área de pesquisa. A gente já tem um primeiro projeto interno que a gente acelerou em homologação, né? A ideia é a gente, de alguma forma, trazer esse conhecimento para dentro da Radix e aplicar para também testar a evolução das ferramentas e levar isso para a indústria. A gente tem trabalhado muito forte no tema, então, através de parcerias, a gente tem feito algumas, né, proposições aí dentro da área de pesquisa, dentro dos programas de pesquisa, para dentro do setor de energia como um todo, a ANEEL e a ANP. E hoje a gente já tem um primeiro projeto de P&D aplicando IA generativa, onde o objetivo central, o objeto central do projeto é a aplicação de IA generativa. A gente tem alguns outros que usam também, né? A gente tem tentado agregar valor nos projetos existentes, mas hoje a gente já tem um mais focado. Daqui tem alguns bullets importantes, eu vou só selecionar alguns, mas um deles é a questão de tecnologia e segurança da informação. Então, hoje a gente tem usado, né, por conta da Microsoft ser a ferramenta padrão da Radix, né, Teams e todos o conjunto de stacks da Microsoft, a gente tem migrado para o Copilot, algumas aplicações que a gente desenvolveu na OpenAI enfim, com a ferramenta de outras empresas. Mas aqui tem uma questão importante que eu queria ressaltar aqui quando você fala de inteligência generativa, né, de IA generativa, que é a parte de segurança. O potencial é muito bom, o poder é muito bacana, mas não dá para você colocar tudo que você tem e abrir sem ter um pouquinho de cautela e cuidado com onde essas informações vão parar. Então, tudo isso que a gente está falando, de testar e usar, obviamente garantindo que essas informações vão ficar dentro de um núcleo seguro, dentro de um local seguro. Hoje, por exemplo, o ChatGPT, a versão gratuita, ele não te garante segurança. O que você colocar ali, ele, de fato, ele pode usar, ele vai usar para retreino, ele vai usar aquela informação e aquilo pode vazar, né? Então, teve alguns casos, teve um da Samsung um tempo atrás que vazou lá, parece que algum funcionário usou uma ferramenta dessa e teve um vazamento em um dos pedidos de patente. Se você colocar na internet, você tem uma série de casos falando sobre essas questões relacionadas à segurança. Obviamente, dentro da Radix, a gente tem prestado bastante atenção nisso, também levado isso para o mercado de uma maneira estruturada. E, obviamente, também as mesmas empresas que te cedem ali o produto, por exemplo, a OpenAI, tem a versão paga, onde ele te garante que toda a informação vai ficar ali, então, tudo isso, né? Um outro ponto legal também que a gente tem prestado bastante atenção, a gente tem duas parcerias bem importantes nessa área, uma com a COP, né, o FRJ, e aí a gente tem desenvolvido um programa bem robusto de aplicação de IA generativa, vamos dizer assim, next level, né, pensando num outro patamar de aplicação mesmo, de otimização, de geração de projetos de engenharia e de básica e detalhamento mais rápida para reduzir first time to oil. É um programa bem robusto. E uma parceria com a NVIDIA, também pensando, obviamente, tentando cercar que não só o desenvolvimento, mas a infraestrutura para a implementação desses modelos vai ser muito importante. Então, hoje um ponto que ronda muito e circunda muito, dois pontos que circundam muito a aplicação de IA, que eu queria trazer aqui, é a parte de segurança da informação e a parte de infraestrutura. Não é só construir o modelo, tem um custo depois para manter em nuvem ou botando uma infraestrutura física. Há um tempo atrás tinha aquela idealização de que a nuvem era o melhor caminho. Hoje, né, a nuvem está ficando caro. Então, assim, isso, tanto para quem vai contratar, quanto para quem vai propor um projeto, para quem está discutindo um projeto do gênero, é algo que não pode ser deixado para a última hora. Isso tem que ser considerado. E aí aqui a gente tem trazido com a NVIDIA essa possibilidade de uma infraestrutura física. A gente tem parceria com a Microsoft, com várias outras, para cercar de todos os lados e sempre, né, entender qual é o melhor cenário para cada caso. Também convido também, né, aproveitar, Melissa, o espaço, a gente tem alguns eventos em mente para organizar,
né, sobre IA generativa, inclusive na Rio Oil and Gas. A gente deve ter algumas palestras lá sobre o tema. Então, enfim, a gente vai fazer essa divulgação conjunta com o IUP também. Então, acho que pode ser uma oportunidade legal para quem quer saber mais e aprofundar sobre o tema. Aqui, como eu disse, né, entrando na parte dos cases, a aplicação, né, o Company Help Advisor, que a gente desenvolveu, onde você consegue fazer perguntas, ele, além de te responder, ele te diz em qual documento está e qual parte está. Essa é uma aplicação super simples, tá, pessoal? Isso aqui você consegue desenvolver em poucas semanas, então não é uma aplicação, sabe, super elaborada, mas é uma aplicação que isso aqui tem um valor absurdo, assim, já entrega um valor alto. Aqui, como eu disse, para a saúde poderiam ser uma série de handbooks, entrar com sintomas e ele te dá um pré-diagnóstico. Aqui pode ser um conjunto de normas e ele te analisar e te dizer se você está em desacordo, em desobediência com alguma. Enfim, N aplicações aqui com algo simples. As linhas de pesquisa que a gente pode trabalhar e vem trabalhando, reforçando, como algumas eu já citei, né, toda a parte de segurança, a parte de arquitetura, dimensionamento para escalabilidade, para manutenção do projeto pós-implementação, mas aqui duas linhas de pesquisa aí que são super interessantes que eu queria deixar aqui para a gente pensar, né? Uma é um copilot para engenharia, por que não, né? A gente já tem aqui uma possibilidade de um IA que ajuda a gente a fazer tudo, a escrever texto, a codificar linguagem de código, né? A codar mesmo, a desenvolver programa, mas por que não a desenvolver projetos? Já que a gente falou, né, no início que a gente poderia usar vários tipos de entradas, áudio, imagem, é tão diferente assim. A gente sabe que as plataformas têm ali, né, uma certa similaridade nos projetos. Quando é diferente, você tem o quê? Uma simulação que é diferente de processo. Isso poderia ser um input de um modelo matemático que te aceleraria um desenvolvimento. Aqui talvez o principal ganho, a gente tem, né, essa linha mais desenvolvida, aqui talvez o principal ganho, dentro de você pensando numa plataforma, o custo do projeto de engenharia não é um principal ofensor, né? Ele é bem pequeno, perto dos valores envolvidos do todo. Mas se você consegue antecipar, por exemplo, um projeto desse em um mês, é um mês a mais que você tem gerando mais cedo. Então, quando você coloca na ponta ali do lápis, o impacto financeiro ele é bem grande para a operadora. E o segundo, a assistência da operação em tempo real, que é tudo que a gente já explicou aqui um pouco. É você ter ali uma ferramenta que consiga olhar teus dados, olhar as normas, cruzar isso tudo e gerar todos os reportes automatizados em vários níveis, gerenciais, operacionais, para você, de fato, tá cercado, né? Tá bem assistido em todos os níveis e com algo que consiga conectar aqui sem erro, né, pessoal? Aqui não é um modelo que vai estar prevendo nada, ele vai estar só consolidando, ele vai estar só relacionando essas informações também. Então, um ponto que eu queria deixar, a gente tem 2 cases aqui rapidinho que eu vou falar antes de encerrar. A gente tem um projeto que a gente fez com uma empresa de downstream, que é basicamente nessa linha que eu falei agora de assistência operacional, né? Então, se a gente olhar aqui, é uma IA generativa aplicada para gestão de atividade de engenharia. Então, você tem um sistema multiagente para fazer essas múltiplas análises e aí consolida, por exemplo, toda a parte de manutenção, incidentes, informações sobre o consumo e a performance de cada ativo, de cada equipamento, validação de procedimentos de segurança. Você tem um fine tuning, né, um processo de refinamento aplicado a cada agente com o objetivo de personalizar ele sempre a cada fim desejado. Então, aquilo que a gente falou lá no início, quando a gente falou de sistema multiagente, você ter cada agente com uma função bem definida, com uma função específica cercando um todo. Aqui você também tem um sistema RAG. RAG é exatamente isso acabou que a gente não entrou nesse conceito, né? Era um papo, tentei trazer o máximo de conteúdo aqui, mas RAG entrando um pouco mais a fundo. Dentro da IA generativa você tem o LLM, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar desses termos, que é o modelo em si que está ali por trás, o modelo de grande linguagem que consolida todas as informações que vão ser utilizadas. É como se fosse o dataset da interface do ChatGPT. E o RAG ele é um retreinamento específico para uma massa de dados. Então, é o tal handbook que você vai colocar lá, você desenvolve um RAG para ele te trazer aquelas informações mais específicas, né, sem você perder, obviamente, as informações do modelo todo, do LLM todo. Hoje aqui a gente tem mais de 200 colaboradores, cerca de 200 colaboradores envolvidos nesse projeto. É um projeto bem grande, um projeto que foi premiado recentemente, numa premiação internacional de inteligência artificial. Então tem lá na Radix, nas páginas um pouquinho sobre.
E é um projeto que ele descreve bem. Não é um projeto de pesquisa, a gente tem acompanhado via o núcleo, mas é um projeto bem bacana de um cliente internacional. E a gente tem um projeto, esse é o primeiro projeto nosso de pesquisa no tema, né, de fato, assinado recentemente, que a gente está fazendo, né, uma IA generativa aplicada para reconhecimento de formulários de segurança do trabalho. Então, é por uma empresa de geração, é dentro do PID ANEEL, né, do programa voltado mais para o setor elétrico. E, basicamente, assim, a ideia é você extrair esses caracteres, né, e validar os campos preenchidos com base nesse contexto de segurança, nas normas, nas boas práticas da empresa. Então, é uma aplicação bem simples, mas que tem um valor ali para auditoria de incidentes, para segurança bem grande para esse nosso cliente. Além disso, a ideia também é gerar alguns KPIs para avaliar os processos internos e redefinir também. Bom, só para exemplificar algumas das aplicações, das coisas que a gente falou aqui, bem rapidamente, e espero que vocês tenham gostado e fico à disposição para discutir algo mais aí e responder alguma dúvida. Flávio, super obrigada. Não sei se alguém tem alguma pergunta já para fazer. No caso, você tem que fazer um treinamento. Você pega, porque tem toda uma engenharia de prompt. Eu queria saber como que você equilibra isso, engenharia de prompt e depois a análise crítica dos dados, que normalmente a IA ela alucina, né? Então você vai fazendo uma engenharia de prompt, modelando o que você quer perguntar, e depois você tem que fazer essa análise. Como é que você trata essa parte? Para ter certeza que aquilo que você está gerando é o que você é mais confiável, que a IA não está alucinando. Você está trazendo, no caso, utilizando uma interface dessa padrão, né? Utilizando um modelo cru, por exemplo, o ChatGPT, onde você insere uma base de dados e aí você interage com ele sobre essa base. Essa Porque que é a ideia. mesmo no caso que quando você já tem a tua base, também você não tem essa possibilidade, porque a IA ela tem uma curva, né? Ela pode estar subtreinada ou supertreinada. Uhum. Mas e tem um ponto ótimo dessas duas situações. Então, a gente sempre tem, se você botar erro versus complexidade do modelo, né, você vai ter aquele modelo em U. Então, sempre vai haver, por mais que coisa, porque ele conecta os pontos através de condições estatísticas, né? Sim. Então, você pode arrumar um caminho que não seja o verdadeiro. Na verdade, assim, quando a gente parte para um desenvolvimento de um modelo desse, a ideia nossa é sempre testar ao máximo e tentar parametrizar da melhor forma. É claro, como a gente disse, né, a escolha do modelo, da ferramenta que a gente vai usar como base para isso tudo, do LLM que a gente vai usar como base para isso tudo, ela vai dar para a gente mais ou menos segurança nessa parte de alucinação. Então, por exemplo, a gente particularmente indica alguns modelos, né, alguns LLMs específicos, as coisas que a gente tem usado da OpenAI, né, Solano, que ele tem uma chance menor de alucinação frente a outros, por exemplo, que são gratuitos. Então, claro, tem um custo, só que você tem a melhora na qualidade, né? Então, basicamente é uma questão de teste mesmo, de quase que tentativa e erro, né? Você vai testar ali os LLMs disponíveis e vai avaliar qual que tem maior ou menor alucinação, né? Tá. E a outra curiosidade é o seguinte, essa parceria com a NVIDIA, que é para você ter aqueles processadores para cálculo tensorial, né, para fazer a modelagem. Não só isso, assim, na verdade a NVIDIA ela tem desenvolvido alguns produtos também, e a ideia, além da parte de infraestrutura, é também tentar entender como que a gente consegue aplicar produtos que já foram desenvolvidos, que já estão desenvolvidos para outras áreas, dentro das indústrias, por exemplo, de energia. Então, eles têm um sistema, por exemplo, que eu acho que é Earth-2, que é tipo um digital twin da Terra. E é isso, a gente tem um digital twin da Terra. Como que eu consigo aplicar isso, por exemplo, na parte de previsibilidade climática para a indústria de energia? Será isso tem alguma relação, por exemplo, com a escolha de período de manutenção, sei lá, para uma subestação, para uma linha de transmissão, para uma plataforma, para fazer a parte de otimização logística, por exemplo, onde a condição do tempo pode influenciar? Então, tem essa parte também de utilização dos produtos existentes dele, né? Hoje a NVIDIA ela tem investido um pouco mais do que a infra, mas naturalmente tem toda a parte dos processadores que agrega bastante. Até o Galaxy 24 agora tem uma NPU dentro. Exatamente. Solano, você quer fazer um complemento? Só um ponto a respeito do primeiro tópico que você tinha comentado, a respeito das alucinações. Uma coisa que a gente tem tentado seguir para melhorar isso é a respeito de diminuir a responsabilidade das LLMs. Então,
sempre que a gente precisa fazer alguma abordagem que pode ser feita a partir da IA tradicional, da IA discriminativa, a gente segue por esse caminho. Então, existe um conceito nessa área, que é o conceito que o Flávio comentou bem, de agentes, que ele permite a incorporação de agentes de IA tradicional dentro desse contexto de IA generativa. Então, se você faz uma pergunta que pode ser respondida por um pipeline tradicional de IA, você segue por esse caminho. E aí você tira a alucinação do jogo, entendeu? E aí você consegue, né, manejar melhor essa incerteza a respeito das alucinações. Mais alguma pergunta? Eu vou só pedir para vocês se identificarem, por favor, porque aí depois fica até registrado. Às vezes as pessoas estão participando e de fora elas não conseguem saber, tá bom? Obrigada. Ok, eu sou Lincoln Bastos, gerente de alianças estratégicas. Um dia eu já fui técnico, então estou curtindo muito aqui a apresentação. E eu sou de controle de processo e fiquei imaginando quando você falou da parte da utilização dos modelos híbridos, em que ele tem um papel, eu fiquei imaginando, um papel muito importante, além de ser um filtro do universo de dados onde que eles podem navegar, limitar, mas evitar, por exemplo, se a pessoa estiver lidando só com dados, de repente ele vai reinventar a roda, né, quando ele poderia estar num nível de insight muito maior, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco mais da importância de poder trabalhar junto com modelos fenomenológicos e trabalhar de modo híbrido, e, como ele falou, fazer um mix, né, da discriminativa com a generativa, para você ter modelos mais robustos. Porque quando a gente vem em controle de processos, a robustez, a confiabilidade é tudo. Não, legal, Lincoln. Assim, tem até um case interessante onde isso acabou acontecendo, né? Quando você pega e faz só análise estatística, análise de tendência, para quem está ali no dia a dia da operação, é comum que os resultados sejam resultados um pouco com grau de... Assim, resultados óbvios, né? O cara olha e fala assim, beleza. Eu vejo isso todo dia, né? Sei lá, quando essa temperatura aumenta subitamente, ocorre um trip, que a gente não consegue explicar. Tá, eu vivo isso, né? Quando isso acontece, ocorre o trip. Eu estou aqui, eu vejo. Então, isso não é uma conclusão que agrega valor. O cara que está na operação ali no dia a dia, isso é quase que a escola dele, né? Ele aprendeu que quando aquilo acontece, é uma verdade absoluta. No momento que você traz uma abordagem fenomenológica, você traz insights que talvez ele ainda não tenha percebido, porque de fato tem a parte do processo físico-químico. Então você consegue, por exemplo, entender não mais que quando a temperatura aumenta, aquele trip ocorre. Você consegue entender o que leva aquela temperatura a aumentar, porque você consegue ter uma modelagem um pouco mais refinada. Então isso aconteceu num case que enfim, a Radix parece que foi convidada, né, a modelar um processo para uma empresa de downstream também, e aí outras empresas também foram convidadas para fazer essa modelagem, e a maioria apresentou um resultado ali mais voltado para a parte estatística, e os resultados eles eram nessa linha, né? Traziam ali uma coisa mais óbvia, mais assim do dia a dia da operação, e a gente, como aplicou a parte de modelagem físico-química, a gente trouxe alguns insights extras, né? Alguns insights que os operadores, o pessoal do dia a dia não estava enxergando. Quando você junta isso com a parte de IA generativa, você consegue fazer alguns paralelos ainda mais interessantes, como o Solano disse, né? Você consegue criar, por exemplo, um sistema multiagente onde você tem tanto essa parte fenomenológica, discriminativa ali, trabalhando, né, em paralelo, quanto, por exemplo, linkar isso com normas, com processos, com outras informações, com diagramas, com outras informações através da IA generativa para trazer ainda um resultado ainda mais robusto. Aí a abordagem que a gente hoje vem trabalhando para isso, né? No caso, o projeto que eu apresentei para a empresa da Downstream já vem trabalhando, a gente vem tentando implementar, a gente tem esse programa com a COP, onde a gente tem um programa super robusto, depois convido a quem quiser saber mais a gente a falar um pouco, a abordagem de desenvolvimento de sistemas multiagentes, né? Que a gente consegue fazer, como o Solano disse, essa integração dos diferentes tipos de IA. Bom, não sei se alguém tem mais uma pergunta, mas eu vou fazer uma totalmente, não muito técnica, mas a gente, em 2019, a gente fez um evento aqui no IBP que chamava Oil and Gas Tech Week. Eu lembro que a gente fez uma brincadeira, que a gente fez a Copa do Mundo das Tecnologias. E, na época, quem estava liderando até o evento era o Borella, que era da Petrobras, né, gerente de transformação digital, e estava o Serguei também, na época, da Gartner.
E a gente fez uma triagem, foi bem bacana, diante de diversas tecnologias, a inteligência artificial ganhou como a tecnologia que tinha assim, né, a maior possibilidade de realmente crescer e da gente derivar em tantas outras tecnologias. Olhando assim no seu trabalho hoje, e até os meninos ali podem responder, o que vocês pensam que a inteligência artificial pode agregar ainda para a gente? Quer dizer, hoje, como você falou, sua avó digita ali e você tem uma receita, né, no ChatGPT, mas você pode fazer música, como você falou. Eu lembro da reportagem do Fantástico ano passado, quando eles lançaram, e aí colocaram lá um cantor para escrever uma música pelo ChatGPT, ou seja, tem inúmeras aplicações. Mas o que mais assim, a gente pode pensar que a inteligência artificial pode agregar para a gente, sem ser o mundo do Mad Max? Nada horrível. Sem Seja no Skynet, futuro. né? Exatamente, por favor. Traga uma luz de esperança para a gente. Não, como eu disse, assim, né? Eu acho que assim, hoje tem também uma questão relacionada a um hype, né, também com a tecnologia, que em alguns casos é um hype, né, às vezes até um pouco excessivo, né? Não tem a expectativa de que a IA vai substituir tudo e todo mundo. Acho que não é o exterminador do futuro, né, como você disse, não vejo dessa forma, mas eu acho que ainda, talvez o fio de esperança, e a luz no fim do túnel, seja esse desenvolvimento em cima dessa abordagem multiagente, né? Eu acho que ainda tem um caminho ainda bem robusto ainda a ser seguido. Acho que hoje, em termos de aplicações e desenvolvimento de IA, sobretudo com IA generativa, a gente ainda está arranhando bastante, né? Você vê se falar muitas empresas se posicionando, mas com aplicações ainda um pouco mais simples, né? Então, tipo um RAG, igual eu estou falando, ou um sistema multiagente, mas ainda um pouco mais tímido. E o potencial disso é, por exemplo, como eu disse, é você fazer um projeto de engenharia num tempo muito menor do que hoje ocorre. É você fazer, por exemplo, um acompanhamento de tarefas que hoje são super complexas. Por exemplo, a parte de comissionamento, né? A gente está desenvolvendo uma ideia em conjunto com um parceiro que é para usar a IA generativa associada à atividade de comissionamento. Então, assim, de fato, ainda está evoluindo muito rápido. A gente olha a tecnologia e enxerga as possibilidades, mas em termos de aplicação, a gente ainda não está arranhando ainda o que dá para fazer. Assim, acho que é isso, assim, fazer uma receita, fazer uma música, gerar uma imagem, isso já faz, assim, é super simples. Buscar um documento, botar um conjunto de documento, conversar com o artigo, conversar com PDF, isso aí já está fácil, assim, já é legal, traz valor, mas já foi feito. Hoje eu acho que o principal ganho é você poder modelar digitalmente ativos, outras possibilidades, você, por exemplo, fazer atualização em modelos digital com muito mais simplicidade. Hoje, um problema que tem também muito comum na indústria como um todo é a atualização, fazer as-built, né? Você tem ali a planta ali, principalmente para plantas mais antigas. Você tem os modelos ali, até a documentação, o modelo digital, você faz uma série de intervenções, a planta muda, troca equipamento, quando você vai ver o documento não tem nada a ver mais com o que está na planta, muda a empresa que controla, e isso com IA generativa você consegue tornar isso mais fluido. Você, com um projeto de engenharia, você alimentar um modelo desse, um multiagente, e ele fazer a atualização do teu modelo 3D, ter um GM digital rodando em tempo real que seja atualizado automaticamente. Assim, o caminho é enorme, Melissa. Assim, como eu disse, assim, a gente não está arranhando ainda as possibilidades. Mas eu vejo muito nesse sentido, de usar os sistemas multiagentes e usar essas possibilidades principalmente para essas atividades mais assim, robustas, assim, mais de engenharia mesmo. Eu acho que hoje ainda está muito no digital, muito na documentação, muito no controle de processos, não na construção, entendeu? Legal, mas nada de Mad Max mesmo, né? Acho por que favor. não. Tá tranquilo. Perguntas? Não? Bom, pessoal, eu queria agradecer ao Flávio. Você vai poder compartilhar a apresentação com a gente, né? Posso sim. Ninguém Posso mandou sim. pergunta aqui no chat aqui do Teams, então, enfim, acho que você apresentou super bem, mas qualquer dúvida, pessoal, a gente vai compartilhar com todo mundo a apresentação. Tem o e-mail do Flávio, então podem encaminhar as perguntas para eles. E eu agradeço a participação de vocês aqui. Obrigada pelo bate-papo, foi ótimo. Obrigado, Melissa.